E já começamos falando sobre esporte. As corridas estão cada vez mais em alta por toda parte. Mas não é só sair correndo por aí. Nós vamos conversar aqui no estúdio com um especialista e uma praticante. Mas antes, a repórter Emily Giglioli foi fazer uma avaliação para a corrida. Vamos acompanhar. Um ambiente diferente, um look diferente, porque hoje a gente vai falar sobre corridas. Estão acontecendo várias corridas, várias maratonas pelas cidades e o pessoal tem ido para as ruas para correr. Mas será mesmo que é só colocar o tênis e sair por aí correndo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Antes de tudo, abasteci a garrafa de água e troquei o tênis casual pelo esportivo. Boa tarde, Boa tarde, Emily. Tudo bem? Me diz uma coisa, é isso? É só correr? Não, não é assim só correr. Então, por onde a gente vai começar hoje? Então, nós começamos hoje, você entrou em contato, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, você entrou em contato, então a gente marcou essa avaliação com você para nós iniciarmos com a corrida, né? Então, nós usamos esse protocolo, né? O aluno entra em contato, a Emily entrou em contato comigo para começar a correr e como funciona, né? Então hoje nós marcamos a tua avaliação para a gente ver de que ponto a gente pode começar os teus treinos, né? Então, bora lá! Essa primeira parte aqui nós vamos trabalhar com a parte da coordenação. Aqui nós vamos repetir os movimentos da corrida. Então eu vou te mostrar a etapa da passada. O que é a passada? A passada é esse movimento aqui, ó. Esse é o movimento da passada. Nós vamos fazer essas passadas, vamos fazer essas etapas da passada, porém a gente vai fazer segmentado. Primeiro como se levanta a perna, depois como se estende e depois como se recolhe. Então o primeiro movimento é a marchinha lenta, que é o skipping, tá? Você vai se deslocando para frente. Se desloca, se desloca, se desloca. Minha palma você vai sair trotandinho. Minha palma você para e retorna até aqui. Ok? Movimento dos braços na corrida, tá? É sempre esse movimento aqui, ó. Sempre movimento para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Por quê? Porque eles acompanham o movimento das pernas. Então, se as pernas vão para frente, os braços também, teoricamente, têm que ir para frente. Ok? Então, finalizamos a primeira etapa, Emily. Agora a gente vai para a segunda etapa da passada, tá? Que é, você tira, estende, tira, estende. Então a gente vai fazer o segundo educativo, tá? Que é estender a perna. Esse educativo chama-se kick out ou soldadinho. Fizemos a primeira etapa, que é tirar a perna do chão. A segunda é como se estende e a terceira é como se recolhe. Então você tirou, estendeu e recolheu aqui atrás. Tirou, estendeu e recolheu aqui atrás. Depois dos educativos de corrida, foi a vez da explosão de velocidade. E ainda um teste de equilíbrio, estabilidade e mobilidade. Nós finalizamos a primeira parte aqui, que foi a avaliação, né, de coordenação motora, equilíbrio e tudo mais. E agora a gente vai para a parte, o teste de 1000 metros. Para que serve o teste de 1000 metros? Serve para saber que ritmos que a gente vai estar trabalhando contigo na planilha. Por exemplo, lá na planilha vai ter tiros de 200 metros, tiros de 100 metros. Então, com esse teste aqui, a gente já consegue saber o que a gente pode trabalhar contigo nessa planilha, ok? Então, agora a gente vai fazer o teste de 1000. A Flávia, que é treinadora, vai te puxar também. Provavelmente ela vai te puxar bem forte, tá? Concato, tranquilo, tu já chamou o SAMU, né? Então, bora lá. E pode ter certeza que a Flávia não quis pegar leve. Afinal de contas, ela corre há mais de 10 anos e também organiza os treinos dos alunos. Depois de diminuir a velocidade para uma caminhada por 2 vezes, consegui concluir o desafio dos 1000 metros. O primeiro passo você pode sempre dar sozinho. Buscar uma orientação e dar uma volta, principalmente agora no verão, né? Que agora a questão de hidratação também faz muita diferença para quem vai treinar mais final do dia ou até mesmo no início do dia, né? Então são vários fatores que você tem que prestar atenção quando você começa a correr, né? Mas não deixe de correr. Mas olha, Emily, gente, olha, gostamos aqui, viu? E olha só, não é só sair correndo como a gente mostrou. Para a gente entender melhor quais os riscos de praticar esse esporte sem técnica, recebemos o treinador Geni Rodrigues dos Santos e a praticante de corrida há 10 anos, Mari Baldiceira. Mari, vou começar contigo, né, Mari? A Mari não falou ainda. Muito boa tarde. Como é que foi o teu começo?
Fábio, obrigada pelo convite. Eu comecei a correr numa ocasião que eu estava morando no Nordeste. E eu morava com uma colega de trabalho que praticava corrida, ela praticava corrida de rua, ela é profissional de educação física e ela sempre me convidava para ir correr na praia. A gente morava, né, em Porto de Galinhas, né? E, enfim, um belo dia eu aceitei o convite. No começo eu tive um pouco de resistência, que eu pensava, esse negócio de correr é muito complicado e tal. E aí, eu pensava, não sou capaz, né? Que é um pensamento bem comum que a gente tem, assim, quando nunca experimentou. E aí, de tanto ela insistir, eu um dia acabei aceitando e a gente foi correr na praia. E eu corri, assim, uns 100 metros e eu tava quase morrendo. Eu falei, cara, não é possível, não quero nunca mais. Mabel, você não me chama mais para fazer esse negócio nunca mais. No dia seguinte, eu tava lá de novo. Eu não sei explicar o que mexeu comigo, mas eu comecei a partir disso e fui progredindo com a ajuda dela, que já praticava há muito tempo. Eu fui entendendo como eram os limites do meu corpo. É um erro muito comum, quando a gente começa as primeiras experiências, a gente quer ir muito rápido, então a gente vai fora do ritmo, né? Uhum. E aí, com essa ajuda dela, a corrida me conquistou. Professora, é comum, né, o que ela falou ali de... nos primeiros minutos ali achar que vai morrer, né? E depois gostar, porque deve ter uma explicação de a gente gostar de algo que nos faz bem, né? Muito boa tarde também, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabi. Sim, é bem comum isso, né? É bem comum esse sentimento que a Mari teve. E eu sempre falo que corrida ou é amor é ódio, né? Ou você se identifica já de um primeiro momento ou você não faz mais, né? Uhum. Então não tem meio termo com a corrida, ou você ama ou você odeia. Uhum. E essa preparação, como é que é o nome do que você fez com a Emily ali? A gente fez uma avaliação com eles educativos, né? Isso. Educativos de corrida. A gente não vê muitas pessoas fazendo, porque claro, a gente não está no meio profissional, né? Sim. Ou mesmo no dos preparos, assim. É comum não ser feito, como eu estou imaginando de fora, assim? Infelizmente é. E o que pode levar a não fazer esse tipo de preparação, que os educativos de corrida que a gente faz, né, eles servem para a gente primeiro avaliar como é que é a tua coordenação motora, a tua postura, força e tudo mais, e principalmente para você executar de uma melhor forma possível a tua corrida. Uhum. Então, quanto mais eficiente for a tua corrida, menos energia você gasta. E o que faz essa corrida ser eficiente é a questão de você trabalhar os educativos, porque o que a gente está fazendo com a Emily ali foi exatamente os movimentos que a gente repete na corrida, né? Uhum. Só que ele é chato de fazer. Então, eu até entendo o pessoal que não faz, que meio que dá um migué ali, digamos assim, né? Mas, sim, faz parte da preparação, tanto é que a gente tem dentro da própria assessoria os atletas que estão levando, os alunos que estão levando a sério essa preparação, esses educativos, assim, nossa, coordenação, postura deles, assim, deu um salto, assim, tudo. sabe? Como é que foi para você nesse caso, Mari? Quando começou lá com a colega, com a amiga, já fez com esse preparo ou não fez? E quando você descobriu, o que mudou para ti? Eu acho que, assim como a maioria dos praticantes, né, as primeiras experiências com a corrida é, de fato, colocar o tênis e sair, experimentar, entender como é a atividade. Então, eu comecei dessa forma. Logo depois, eu retornei para Chapecó, né, voltei a morar em Chapecó, e não muito tempo depois, eu conheci o Zé. E aí a gente se aproximou muito, a gente tinha um grupo de amigas que estava praticando corrida. Então, a partir do momento que o Zé, num primeiro momento, começou a auxiliar a gente como amigo, a gente treinava juntos, ele já foi inserindo essa questão dos exercícios educativos, né? E eu acho que eles são muito interessantes para esse desenvolvimento postural mesmo, né? De melhorar mesmo a biomecânica. E eu, particularmente, acabo usando como aquecimento antes da atividade. Então, eu consegui inserir assim na minha rotina e eu geralmente faço eles antes do treino mesmo. Uhum. Professor, eu sei que não é exatamente da tua área, mas como você trabalha com corrida, a questão, a gente viu infelizmente, né, uma atleta que foi fazer uma corrida de rua aqui em Chapecó, que, né, passou mal, teve um AVC ali, felizmente ela está bem. Sim. Já em Joinville, no mesmo dia, teve um atleta, né, que faleceu. O risco, além desse da mecânica do corpo, né, qual o risco também de fazer essa atividade sem preparo? Então, nessa avaliação que a gente faz, eu sempre
a gente sempre faz uma entrevista primeiro com o aluno que chega para nós, né? Com o interessado a iniciar a corrida. E a pergunta que eu faço primeiro é se os exames com o cardiologista estão ok. Então, às vezes eu não deixo nem iniciar a corrida sem primeiro passar por um cardiologista, né? Nós, na assessoria, todo ano, todo início de ano, janeiro e fevereiro, é cobrado o atestado médico de todos os alunos, né? De todos que estão, é cobrado. Se não entregar o atestado, a gente não deixa continuar com a corrida nesse momento, né? Então, a gente tem muito essa preocupação com primeiro passar pelos exames com o cardiologista, né? E não é clínico geral, não, é cardiologista. Tem que ir lá fazer os exames. É o tal do check-up lá, né? É o tal do check-up mesmo. Isso é né? muito importante. Por isso a importância de ter profissionais qualificados, né? Se não vai pedir, né? Sim. Então, é isso que faz parte, e é esse nosso papel aqui, por isso que a gente está com eles aqui, para a gente encerrar. Mari, a tua recomendação para quem não tentou ainda, né? O teu recado aí como atleta, né? Como praticante de corrida. Experimentar, gente. A corrida, assim, claro que eu sou suspeita, né? Porque mudou a minha vida e mudou muito, porque de um hobby acabou passando para trabalho, né? Hoje eu e o Zé trabalhamos juntos na assessoria, então realmente a corrida é algo que ocupa uma grande parte da minha vida hoje, né? Mas além disso, é uma atividade que eu digo que não é fácil, mas é simples, porque você precisa basicamente de um bom tênis e disposição para sair para a rua e experimentar. Você não precisa, como um esporte coletivo, que você às vezes tem que ter companhia, ou um esporte de raquete, que você tem que ter um espaço apropriado para praticar, né? A corrida ela é muito simples, né? Então eu acho que as pessoas devem se permitir experimentar com esse cuidado, né, de realmente fazer uma bateria de exames, ver se está tudo ok. Com exames, uma consulta num cardiologista, você acaba descobrindo se você tem qualquer predisposição a ter algum problema mais sério, né? Então, passando disso e estando liberado, eu acho que é experimentar. E assim, não é nas primeiras tentativas que você vai gostar, porque é sofrido, meu Deus, como é sofrido no começo. Mas depois é uma coisa que, cara, melhora tantos aspectos da tua vida que eu acho que esse sofrimento, assim, ele se apaga perto de tudo que você conquista. Tá certo, pessoal. Muito obrigada por vocês terem vindo, né? É muito importante a gente ouvir esses relatos e essas orientações.